Olá, sejam todos bem-vindos à nossa segunda videoaula. Se você não assistiu a primeira videoaula, eu te convido a assistir, mas antes eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Marília, eu sou licenciada em Ciências Biológicas e agora eu sou estudante da minha segunda licenciatura em Pedagogia na Uninter Polo de Santa Maria. E hoje eu estou compartilhando com vocês a segunda videoaula do meu projeto de extensão, que é referente ao estágio supervisionado da educação infantil, onde esse projeto tem o tema A Importância do Brincar e da Afetividade na Primeira Infância. Então, na primeira videoaula, a gente conversou sobre a primeira infância, as particularidades dela. E hoje, então, nós vamos conversar sobre a importância do brincar. E eu estou aqui com o meu material de apoio no meu notebook e antes de nós começarmos a parte teórica, eu gostaria que você trouxesse à memória pelo menos duas brincadeiras que são muito significativas para você, que fazem parte da tua história, que estão aí bem guardados na tua memória. Enquanto isso, eu vou compartilhar duas brincadeiras muito significativas para mim. A primeira delas é quando a gente se reunia para jogar taco. Algumas localidades é chamado de tacobol ou de bets, que se você não lembra, mais ou menos eu vou dar uma explicadinha por cima, que é quando tem duas duplas, uma dupla fica com os tacos, outra dupla fica com as bolinhas, a dupla que tem a bolinha, na realidade é uma só, ela tem a missão de derrubar a casinha da outra dupla, né? Na nossa época nós usávamos como casinha uma lata de óleo de cozinha, coisa que hoje eu nem sei se existe mais porque realmente eu não encontrei. E era um jogo bastante divertido, a bolinha ia longe, aquela dupla tinha que buscar e a outra dupla que estava em posse dos tacos tinha que cruzar, né, e bater o taco um no outro e cada vez que batia o taco era uma pontuação. E essa brincadeira marcou muito a minha vida, era muito divertida, a gente reunia a criançada da rua, a gente socializava, a gente gastava energia, a gente ria bastante, era uma adrenalina e tanto, e foi muito significativa para mim. E outra brincadeira é que quando eu brincava de boneca, eu lembro que eu não simplesmente brincava com uma boneca que eu tinha específica, um bebê, mas eu realmente acreditava que aquela boneca era um bebê e que precisava de cuidados, precisava ser alimentada, precisava ser trocada. Quando eu saía com os meus pais, eu levava ela e continuava cuidando ela até mesmo no passeio. Então essa brincadeira também foi muito significativa para mim e eu guardo ela na minha memória até hoje. Voltando então, vamos contextualizar a palavra brincar. Eu gosto muito do significado das palavras, né? E se você for procurar no Google ou em algum dicionário, você vai ver a seguinte definição para a palavra brincar, que significa divertir-se, recrear-se, entreter-se, folgar-se. E brincar certamente é tudo isso, mas ele vai muito além de uma diversão. A brincadeira para a criança, ela tem muitos significados e é extremamente importante a gente conhecer os efeitos da brincadeira para a criança, né? Ela não deve ser vista apenas como um momento de brincar, de divertir-se, mas ela deve ser entendida também como algo importante para a faixa da criança, né? A faixa etária da criança. Bom, a brincadeira é um meio de comunicar-se, é onde a criança se comunica então com ela mesma, ela se comunica com o outro, quer seja uma criança, quer seja um adulto, ela se comunica com o mundo, é através dessa comunicação que ela consegue expressar como ela está se sentindo, as coisas que ela conhece, ela expressa ali, ela comunica partes da sua cultura, parte da sua convivência e é muito bacana quando a criança começa a interagir e através da brincadeira ela entende que é um meio de comunicação para ela, né? É um meio dela interpretar o mundo, é o meio dela explorar uma variedade de experiências, de conhecer novas experiências, de conhecer as outras pessoas, de conhecer outras crianças. A brincadeira ela é maravilhosa. No momento que a criança está brincando, ela está estimulando a imaginação. Olha quando eu era criança e brincava com aquela boneca. A minha imaginação ia além daquilo que era natural, cuidar ou brincar de uma boneca. Na minha imaginação, ela realmente era um bebê e eu imaginava
coisas do tipo, será que agora ela quer colo? Será que é o momento de trocar a fraldinha? Será que é a hora de dar mamar? Então, realmente a brincadeira para mim fazia muito sentido e era muito real e eu estimulava a minha imaginação ali, né? A brincadeira ela também ela vai aprimorando a nossa criatividade, né? Outro dia eu observei, eu fiz uma brincadeira. A brincadeira que eu fiz foi uma brincadeira direcionada. Nem sempre a brincadeira deve ser direcionada, ela pode também ser livre, mas em alguns momentos eu faço algumas brincadeiras direcionadas com a minha filha e no momento desses eu coloquei uns livros no chão, dei uma bolinha para ela e a nossa missão era transportar aquela bolinha até o final daquela pista, digamos assim, de livros que eu fiz. E de repente ela mudou a brincadeira. De repente ela pegou e colocou um livro mais por cima do outro, que já ficou bastante difícil de passar a bolinha. De repente ela pegou uma colher e agora a regra era passar pelos livros, por aquela ponte de livros, com uma colher, né, empurrando a bolinha até o final. Então ela estava aprimorando a criatividade dela, ela estava explorando novas maneiras de fazer aquela brincadeira. E isso é ótimo para a criança, né? Ela também vai aprimorando a inteligência, as habilidades sociais dela, a maneira com que ela se comunica vai melhorando. Às vezes a criança é um pouco tímida e quanto mais ela brinca, mais ela interage, mais ela perde esse medo de interagir. A brincadeira ela ajuda no desenvolvimento da linguagem, a criança começa a falar mais, se comunicar mais, ela tem um vocabulário melhor, ela aprende novas palavras. A brincadeira também contribui para a motricidade, para os movimentos, né? Para a locomoção, para o equilíbrio. A brincadeira contribui para a melhora da saúde física. As crianças dessa geração ficam muito tempo no celular e isso acaba fazendo com que as crianças fiquem sedentárias. E a brincadeira faz com que essa criança tenha um momento de atividade física, de gastar sua energia, né? E não só melhora a sua atividade, a sua saúde física, mas também a sua saúde mental, porque ela vai percebendo como é bom se relacionar, como é bom ter outras pessoas para compartilhar, né? E aumenta também a sua confiança e a afetividade que a criança tem. Dentro disso tudo que a gente conversou, eu gostaria de ler uma frase para vocês da Gisela Vascop, que ela é uma doutora em educação, bastante conhecida, e ela sobre o brincar ela diz o seguinte: é portanto na situação de brincar que as crianças se podem colocar desafios e questões além do seu comportamento diário, levando hipóteses na tentativa de compreender os problemas que lhes são propostos pelas pessoas e pela realidade com a qual interage. Quando brincam, ao mesmo tempo em que desenvolvem a sua imaginação, as crianças podem construir relações reais entre elas e elaborar regras de organização e convivência. Então você vai perceber que a criança, enquanto ela brinca, ela vai elaborando as regras, ela vai elaborando a organização dentro da brincadeira. E as regras para nós adultos são um pouco diferentes, elas devem também estar dentro da brincadeira. Quando a gente faz uma brincadeira com a criança e ela é mais direcionada, ou até mesmo quando a gente brinca livremente com uma criança, a gente pode colocar situações que existem algumas regras para que ela vá se situando no mundo. Por exemplo, quando se você é mãe, brinca de casinha com a sua filha, você vai situando ela em meio a algumas regras. Enquanto ela está fazendo a comida, você pode sugerir, eu gostaria de comer brócolis, porque brócolis faz bem para a saúde. Enquanto ela vai cozinhando, você vai explicando para ela que é importante ela entender que ali é o espaço dela cozinhar, que ali ela pode brincar, porque no fogão da mamãe é perigoso, tem fogo e pode queimar e a queimadura dói. Então você vai situando a criança, né? Vai mostrando para ela alguns hábitos de higiene. Agora é a hora de comer, vamos lavar nossas mãos antes de comer. Então dentro da brincadeira a gente vai estendendo coisas futuras, mas dentro do contexto dela, dentro da idade dela. A brincadeira é fantástica. E vamos também ver o que fala Vygotsky, também ele é um psicólogo que ele realizou diversas pesquisas na área do desenvolvimento da aprendizagem e vamos ver o que ele fala então em relação à brincadeira.
A brincadeira infantil é entendida como atividade social da criança, de natureza e origem específicas, elementos fundamentais para a construção de sua personalidade e compreensão da realidade no qual se insere, sendo assim a base natural do desenvolvimento humano. Então, o ambiente de compreensão da realidade dela, né, ao qual ela está inserida. A criança, através da brincadeira, ela vai manifestar esse ambiente social que ela vive, ela vai trazer para a brincadeira, e até mesmo dentro da brincadeira ela vai entender o ambiente social de outras crianças, né? Nós precisamos entender o quanto a brincadeira constrói relacionamentos para a criança. É muito importante. A brincadeira ela também é vista como o ambiente de expressão da criança, da sua rotina, dos seus sentimentos. A criança vai expressar através da brincadeira muitas coisas, se ela está sendo agredida, se ela viver num lar violento, certamente ela vai representar uma hora ou outra violência nas suas brincadeiras. Se ela vive num contexto opressor, ela vai oprimir durante a brincadeira. Então, até mesmo nisso, no momento da brincadeira, a gente pode tá visualizando como aquela criança se sente, o que ela está falando através da brincadeira. Então, é um ambiente bastante favorável para ela transmitir para o outro até mesmo um grito de socorro, né? Quando a criança vai brincando, ela vai se preparando para a vida, né? Ela vai conhecendo limites, vai conhecendo regras, vai conhecendo meios que talvez ela não conheça ainda, né? E a brincadeira não pode ser entendida apenas como eu preciso de um brinquedo para que a criança brinque. A minha filha não brinca porque ela não tem muitos brinquedos, ou ao contrário, eu compro brinquedos e ela não brinca. Até porque a brincadeira ela começa desde cedo, mesmo ainda bebezinho, como a gente está vendo. Sobre o tema desse projeto é a importância do brincar, né, na primeira infância. E a primeira infância já começa na gestação. E a gente pode perceber num bebezinho que as primeiras brincadeiras deles são com as mãos, eles vão mexendo as mãozinhas, depois eles procuram o rosto da mãe, por exemplo, né, e vão brincando. Uma sacolinha, um plástico, alguma coisa que faça barulho, eles ficam ali brincando com aquilo bastante tempo. Então, para cada faixa etária, né, há um certo tipo de brincadeira, e ela pode estar associada a um brinquedo, mas ela não deve ser entendida simplesmente como um momento em que a criança precise de um brinquedo para brincar. Em relação a isso, eu também quero compartilhar com vocês o que fala outro pensador bastante importante dentro da área da psicologia e que tem as suas teorias fundamentadas no entendimento do desenvolvimento e da aprendizagem das crianças, que é o Piaget, e ele nos diz assim: em cada período da vida, o brincar acontece de um jeito e se adequa à faixa etária específica, auxiliando no desenvolvimento necessário para aquela etapa. Então, como a gente compartilhou, né? Cada etapa é um tipo de brincadeira, né? O bebezinho, ele vai brincar apenas com a mãozinha, daqui a pouco a criança cresce e aquela que vai estar andando, você vai perceber que ela não concentra muito numa brincadeira, mas ela explora muito o ambiente, e esse explorar para ela é a brincadeira, né? Então, o brincar não deve ser entendido apenas como um meio de brincadeira, ter um brinquedo, né? E para finalizar, eu gostaria de compartilhar com vocês, se eu pudesse deixar um conselho em relação ao brincar, eu diria que você que tem filhos ou que é responsável por alguma criança que está nessa primeira infância, que é do 0 até os 6 anos de idade, que você não se preocupe com a alfabetização desta criança. Existem estudos que apoiam as crianças ter a alfabetização antes dos 6 anos de idade e outros que apontam que é melhor a partir dos 6 anos de idade. E eu faço parte dessas pessoas que apoiam a criança aprender a ler e escrever depois dos 6 anos de idade. Aqui na nossa casa, com a nossa filha que tem 3 anos e meio, a gente não se preocupa em ensinar a ela algumas letras.
automaticamente ela pergunta: mamãe, que letra é essa? E a gente responde, mas a gente não se preocupa com isso, a gente se preocupa que ela se desenvolva através da brincadeira e que ela brinque de maneira livre, de maneira direcionada, mas que ela se desenvolva dentro da brincadeira. E eu gostaria também de dizer para vocês que estimulem, brinquem com seus filhos, incentivem a criança a brincar de todas as maneiras, brincar com o brinquedo comprado, o brinquedo que vocês vão construir, brincar com terra, com areia, brincar com água, brincar com a natureza, com folhas secas, brincar com o que tiver que brincar em diferentes ambientes, em diferentes contextos, deixar a criança explorar mesmo e criar a brincadeira seja com o que ela quiser, com o que ela visualizar, porque a criança mesmo ela é capaz de criar a sua própria brincadeira. Então eu incentivo a vocês, deixe as crianças brincar, essa é a fase para isso. Ela vai se desenvolver e no tempo certo ela vai aprender a ler e escrever. E se eu pudesse fazer uma definição do que é, de quem é uma criança que brinca, eu diria que essa criança que brinca é uma criança que, com certeza, ela tem um desenvolvimento melhor, ela é uma criança mais inteligente e o melhor, ela é uma criança muito feliz. Então, dentro disso tudo, a gente pode ver o quanto a brincadeira é importante na primeira infância e eu espero que você tenha gostado dessa nossa segunda videoaula, né? E nossa terceira videoaula vai falar sobre a importância da afetividade na primeira infância e eu espero encontrar você nessa terceira videoaula. Muito obrigada e até o próximo vídeo.